nem diante da morte ele está só. Chama ao Senhor, chama a existência. Chama a existência o seu sonho. Nessa manhã o Senhor pode trazer a vida de volta. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra remover. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo poder. Eu preciso tanto, tanto, tanto. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, pra glória de teu nome, muda a minha história, ressuscita o meu sonho, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca agora, Jesus, agora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que vieste pra vencer. Senhor, de tudo em mim. Já ouço sua voz, eu ouço me chamando pra viver uma história de poder. Aleluia! Eu sei que o Senhor está removendo pedras nessa manhã, Jesus. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, e faz aquele milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. O Senhor pode nos ressuscitar. Sabe aquela área que nós abandonamos? Nós achamos que é impossível. Ele pode fazer. Ele faz. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me, Senhor.
nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro, aleluia, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Aleluia. Ore a lamanda, lamassa, obrigado. Ore canta, lamasha, diolamasai, alaio, xalamassuriana. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Aleluia. Escudo. Ore na tua vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Podeis ficar sentados. Todos encontraram, amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me:
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Oremos ao Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, não tenho dúvida da sua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que tem nos feito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho amado, invocamos o teu nome e clamamos a ti, porque cremos que só o Senhor, nas nossas vidas, para nos livrar, nos guardar, nos abençoar. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, deu seu único Filho por cada um de nós. Temos a consciência, ó Pai, que sem o Senhor nós não somos, não fazemos nada. E se tem algo em nós, Pai, que atrapalha, que impede o teu operar, que impede a tua presença se manifestar em nosso meio, tira de nós, Senhor, tudo que não te agrada. Estamos aqui prontos para ser corrigidos, exortados, admoestados, edificados, consolados. E te suplicamos que toda flecha e dardo inflamado do inimigo caia por terra diante do escudo da fé. E te suplicamos que cada palavra desses versículos que lemos seja guardada em nossos corações para viver por elas. Meu Senhor, nos ensine a amar mais, a perdoar mais, a ter misericórdia mais, porque só assim, Senhor, podemos relacionar, podemos conviver com a sua presença. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que tem nos feito. O Senhor tem feito tantas coisas que nós não merecemos nada, mas como um pedaço de barro que vos fala, este teu indigno servo, Pai, juntamente com a tua igreja reunida, te pede ao Senhor que tenha compaixão de nós, tenha piedade de nós. Meu Senhor, receba o esforço, o sacrifício de alguns e vim de madrugada, e receba outros que fazem por prazer, por alegria, por amor, Senhor. Pai, eu te peço também, Senhor, que todos os problemas que aqui chegaram acompanhando os meus irmãos possam cair por terra e saírem daqui livres das suas causas difíceis de serem resolvidas pelo homem, porque para ti nada é impossível. Assim, Pai, nós te glorificamos a sua majestade santa, te glorificamos, ó Pai, pelo teu poder, porque há poder no nome do teu Filho Jesus Cristo, há poder, Senhor, no sangue de Jesus, há poder no teu Espírito, ó Senhor da glória. Que possamos sair daqui diferente da forma com que entramos, e que o Senhor seja glorificado em tudo, e a nossa fé seja acrescentada. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Meus irmãos, deixa eu ser rápido, que até 11h eu termino. As 6 condicionais promessas do poder de Deus. Irmãos, nós vamos usar de convir comigo. Aqui na terra, em qualquer lugar, tudo se resolve com poder. Nós temos aqui poderes bélicos e armamento. Na terra nós temos poderes políticos, poderes econômicos, poderes de todo tipo. E o que resolve é o poder. Você quer resolver algo nas secretarias do Estado, você encontra alguém que tem a autoridade, que tem poder para resolver alguma coisa. Deus fala, Deus ensina, Deus instrui, mas no final de tudo o que resolve é o poder. Se não fosse o poder, o mar não seria aberto. Se não fosse o poder, o fogo não caía do céu. Se fosse o poder, as pessoas não seriam salvas. É o poder que resolve. No final das contas, é o poder que resolve. O poder de Deus é que faz algo divino, algo sobrenatural, que o homem natural não consegue resolver. É o poder de Deus, que liberta, que cura, que expulsa demônio. É o poder de Deus. Os psicólogos não sabem explicar quando chegam problemas espirituais para eles. Os psiquiatras não conseguem resolver. Resolve até onde dá para resolver. Mas depois o que vai resolver mesmo é o poder de Deus, que expulsa um demônio que um psicólogo não consegue expulsar. Assim também a ciência, a medicina, em todas as áreas, é limitado. Mas Deus é ilimitado de poder. Então nós vamos falar sobre as 5 condicionais promessas do poder de Deus. Ou seja, Deus prometeu o poder. Eis que vos dou poder para pisar em cobras, serpentes, escorpiões. Mas qual é a condição para que esse poder manifeste em nossas vidas? É o que nós vamos aprender hoje. Ele falou assim, no final Paulo escreveu o que nós lemos aqui: para que o poder de Deus habite em mim. Não vou me gloriar, ou seja, vou me gloriar nas minhas fraquezas.
para que o poder de Deus habite em mim. Então ele estava preocupado com isso. E Deus também preocupa com isso. Irmãos, olha bem, 6 condicionais promessas. A primeira delas é a santidade. Por que eu falo que a santidade é importante? Porque se você lê em 1 João capítulo 2, verso 6, vai te ensinar assim: se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E tudo que pedimos, tudo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, eu vou fazer tudo que você me pedir. Se o teu coração, se a consciência não te acusar de nenhum pecado. Então o que é isso? É santidade. Quem anda em santidade, ninguém, nem sua consciência pode te acusar, o inimigo não pode te acusar, as pessoas não podem te acusar, ninguém pode te condenar, porque quando você peca, a legalidade é o diabo. Mas quando você não peca, o diabo não consegue achar erro em você. Só se Deus permitir, como aconteceu com Jó. Viste o meu servo Jó? Reto, temente, obediente. Aí Deus vai lá, toca nele, mas poupa ele a vida. Só foi porque Deus permitiu, porque estava em santidade. Então a santidade é essencial, porque você vai com confiança ao trono da graça, não deve nada, não tem culpa no cartório, não tem pecadinho escondido, nada escondido, está tudo certo. A santidade ajuda muito para que o poder de Deus haja. Quem pregou muito sobre isso foi John Wesley. A santidade é importante para que o poder de Deus aconteça. O contrário da santidade, anda em pecado. Anda em pecado, Deus se afasta. Pecado causa divisão entre Deus e o homem. Pecou, Deus se afasta. Depois fica desesperado, igual Davi um dia. Não, Senhor, eu pequei, mas você não retire de mim teu Santo Espírito, não me lances fora da sua presença. Já não estava mais em santidade. Até que ele se arrependeu, tudo ficou resolvido. Santidade é importante. A segunda condição da promessa do poder de Deus se cumpra, porque ele prometeu, mas essa promessa ela é condicional. Primeiro, a santidade. Segundo, o ide. Irmãos, ele falou em Marcos 16:15. Primeiro, ide por todo mundo. Você vai, qualquer lugar que você estiver com a planta do seu pé, seja na farmácia, no açougue, na padaria, onde for, ide, você vai. Onde você puder ir no mundo. Pregar, não é para fazer qualquer coisa e passear, não, para pregar. Pregar o que você quer? Não, o evangelho. Fazendo acepção de pessoas, só quem tem dinheiro, tem gente que só prega onde quem tem dinheiro, né? Só vai na casa de quem tem condição, né? Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho. A quem? A toda criatura, sem acepção de pessoas. Aí, esses sinais seguirão os que creem, ou seja, poder para quê? Expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram em serpente, se beber alguma coisa mortífera não causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse poder de expulsar, de curar, tudo dependeu porque alguém foi. Ele foi, evangelizou, visitou, orou, a pessoa foi salva. Poder de Deus. Orou, visitou, orou, cantou hino, pregou a palavra, orou na casa, aconteceu, foi liberto do pecado, foi curado, o demônio foi expulso. Poder de Deus, por quê? Porque alguém foi. Então, ir atrás das almas gera poder. Já vi pessoas desconcertadas junto com a gente no evangelismo, orar e Deus expulsar demônio, orar Deus curar, porque Deus cumpre a palavra dele. Você foi, não importa, dizendo para você ir, não importa quem você seja, vai, se é pastor, se é presbítero, diácono, missionário, se é mais santo ou menos santo, ora, jejua todo dia, não importa, você vai. Ele falou que se você for, e esses sinais seguirão os que creem. Então, o poder do ir, o poder do ide, há poder em quem vai, Deus vai atrás. Essa é a segunda condição para que a promessa de Deus, do poder dele, se cumpra nas nossas vidas. A terceira condição é respeitar a vontade de Deus. Se você não respeita a vontade de Deus, o poder de Deus não vai agir. Ele não quer te dar isso aqui, mas a pessoa que quer aquilo, vai na igreja, pede oração, põe o nome no livro de oração, vai na campanha não sei na onde, vai na campanha em outro lugar, e não é vontade de Deus. Deus já sabe que aquela pessoa vai atrapalhar a sua fé, a pessoa vai te desviar dos caminhos do Senhor. Deus já sabe, Ele sabe o presente, o passado e o futuro, sabe que aquela pessoa é problemática, mas você ama aquela pessoa e quer aquela pessoa, e você fica aí, pede oração, que pede campanha. Não é melhor você, Senhor, é tua vontade, Senhor? Me responde, não um sinal, faço prova contigo, Senhor, é um sinal que seja a sua vontade. Não é melhor você ir por esse lado mais curto do que você ficar anos e anos e anos orando por uma coisa que Deus já falou e já confirmou que não é? Então, a vontade de Deus, lá em 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. E se Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. A petição só é atendida, o poder de Deus só é manifesto quando eu peço de acordo com a vontade dEle. Então, respeitar a vontade de Deus. O poder de Deus não vai agir em algo que não é vontade dEle para fazer. Ou então você saiba os caminhos para que Ele mude a vontade. Você sabe o caminho para mudar a vontade de Deus? Moisés fez isso. Moisés, o povo está adorando bezerro de ouro. Eu vou destruir esse povo. Moisés, Senhor, não faça mal a esse povo, Senhor. O que dirão outras nações, Senhor? A sua palavra, o Senhor falou que levaria esse povo para uma terra prometida. Agora o Senhor não cumpre a sua palavra e não leva. Risca o meu nome do livro da vida, mas não faça mal a este povo. Deus recuou. Ele soube o caminho das pedras para fazer Deus mudar a vontade. Ele não bateu de frente contra a vontade de negar, não. Ele sabia o caminho das pedras para fazer. Como acontece? Você recebe uma profecia, mas a profecia que vai tratar comigo. Aí eu vou e oro. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa os meus erros. Aí cumpre Jeremias 18:5. Se eu disser para um povo, para uma nação, que eu vou tratar, que meu mão vai pesar, mas se esse povo se arrepender da sua maldade, eu me arrependerei do mal que tinha dito que faria. Então eu soube os caminhos das pedras. Eu soube o caminho ideal para fazer Deus mudar a vontade dEle. E Deus muda a vontade dEle. O profeta chegou lá no rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Profecia de Deus. O homem é usado por Deus, sempre cumpriu. Então vai cumprir, vou morrer? Vira o rosto para a parede: Senhor, eu andei na verdade com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Deus, volta lá, profeta. Mudei de ideia, volta lá. A oração aniquilou a profecia. Então o que significa isso? O caminho das pedras para mudar a vontade de Deus. Como? Orando. Mas orando em pecado, não. Ele provou: Senhor, eu estou reto, eu fui fiel. Todo mundo estava aqui em orgias no palácio, eu estava na fidelidade. Todo mundo estava na mentira, eu estava na verdade. Todo mundo errando, eu fiel a ti. Não esqueça disso, Senhor. Deus muda de ideia. Mas não bater de frente. Sabe que não é vontade de Deus, você bate de frente pedindo, sem ter condições, sem ter crédito com Deus para fazer isso. Então, respeitar a vontade de Deus é essencial para a manifestação do poder de Deus. Essa é a terceira condição. A quarta: tem pessoas querendo o poder de Deus para resolver um problema, querendo o poder de Deus para resolver uma situação, sem se preocupar com a presença. Ele falou: sem mim nada podereis fazer. Se eu não estiver presente. Você já viu Moisés pedindo alguma coisa para ele? Olha na Bíblia, irmãos. Lê a Bíblia, lê várias vezes essa passagem. E você viu Moisés pedir alguma coisa para ele? E pediu algo de acordo com a vontade de Deus, e pediu para o povo. Para ele não pediu nada. Eu lembro de uma passagem só que ele pediu algo para ele. Mas na verdade ele falou nós, não falou nem eu, falou nós. Igual a oração do Pai Nosso. Pai meu não, Pai Nosso que está no céu. Venha a mim não, venha a nós. O pão meu não, o pão nosso. Sempre a oração é para o corpo de Cristo. É para nós, não é só para um só. Não é oração egoísta. Mas Moisés pediu para nós. O que Moisés pediu? Senhor, se a tua presença não for comigo, não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ou seja, eu quero a sua presença. Porque se o Senhor estiver presente, pode vir cananeus, pode vir jebuseus, fariseus, pode vir quem quiser. Qualquer Zeus que vier, pode vir qualquer um. A sua presença está conosco. E se a tua presença está conosco, o poder virá também. As pessoas se preocupam: eu preciso de um milagre, eu quero esse aqui para mim. Aí esquece, isso aqui depende de poder de Deus. E o poder depende da presença. E a presença depende da palavra. Palavra, poder e presença. Aí você vai alcançar a promessa, 4 P's. Palavra, presença, poder, promessa. 4 P's. Então, se eu quero que as promessas se cumpram na minha vida, depende do poder de Deus. O poder de Deus depende da presença de Deus. A presença depende da palavra. Igualzinho, eu não consigo chegar ao Pai se não for por Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para chegar a Jesus, palavra obedecida. Se obedece a palavra, chega até Jesus. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Vai nos mediar. Então a presença de Deus é importantíssima. Sem a presença não há poder. Porque nós não temos poder para fazer nada, a não ser interceder em oração com fé e amor. Então, a quarta condição é a presença de Deus, para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. A quinta condição é a fé. Mas só não é qualquer fé. Não é qualquer fé.
não é a fé que eu acho que eu tenho, é a fé que Deus falou na Bíblia que eu devo ter. Qual que é a fé que Deus falou na Bíblia que eu devo ter? E fosse uma fé que não duvida. Ele repreendeu o mar e o vento e falou assim: onde está a vossa fé? Uma fé que não duvida. Ele falou assim: tudo que pedis em oração, crendo, receber, tê-lo-eis. Não basta orar, tem que orar crendo, orar com fé, senão não recebe. Qual a vitória que vence o mundo? A vossa fé. Se porventura o Filho do Homem vier nas nuvens, encontrará fé na terra? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Prova então para mim que você vai receber. Minha fé te prova, a prova das coisas que eu não vejo. É a minha esperança, é o que eu espero, fé. Fé é sem duvidar. Se disser para este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, vai acontecer. Uma fé que não duvida. Homem de pequena fé, Pedro afundando as águas, andando sobre as águas. Senhor, socorre-me. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Tinha fé para sair do barco na tempestade, agora você perto de mim, você está sem fé. Olhou para os lados, deixou de olhar para o outono, consumador da fé. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Uma fé sem duvidar. Uma fé para eu crer, ficar lá em casa, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Lá em casa não adianta nada, eu tenho que praticar, viver isso. Não adianta eu viver, pregar e não viver, e viver o que não prega, não adianta. Eu tenho que viver, fazer a obra. Então, a fé sem obras é morta. A fé sem prática é morta. Eu tenho fé que Deus vai matar a sua fome. Senhor, Pai, visita o estômago dessa irmã, Senhor, que está passando fome, não deixa o estômago roncar, não adianta nada. Deus vai falar, Senhor, você trabalha, você tem dinheiro, pega, compra um sacolão, entrega, faz a obra, dá um sacolão para ela, te dê um emprego, te dê um salário. Fé sem obras é morta. Fé sem prática é morta. Fé sem viver é morta. Deus quer uma fé viva, que vem na palavra viva e eficaz. Se a palavra é viva e eficaz, você colocou em prática, você viveu. Então, a palavra praticada gera uma fé praticada, uma fé em obras que não é morta. A fé pode ser pequena, como quando Jesus falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé é grande quando ele fala para a mulher cananeia que persistiu muito. Grande é a tua fé, mulher. E a fé também não pode ser parada, ela é viva. E a fé não é morta, ela é viva. Então, a fé que Deus quer é a certeza de que todas as palavras que Deus falou se cumprem nas nossas vidas. E se não cumpriu ainda, mais cedo ou mais tarde vai cumprir. Você tem que acreditar sem duvidar nisso. Fé é a única coisa que Deus está preocupado em nós, é a fé. Ele não quer saber de outra coisa, porque se você tem fé, é porque você é obediente. A fé vem pelo ouvir a palavra, vem por obedecer a palavra. Então, irmãos, eu sempre falo para os irmãos aqui, Satanás queria se andar com a vida de Pedro, queria peneirar a vida dele como peneiro trigo, queria arrebentar com ele. E aí Pedro chega a Jesus e fala assim: Pedro, Satanás pediu para se andar com a sua vida, peneirar você como peneiro trigo. Quem sabe Pedro pensou assim: Senhor, claro, o Senhor é Deus, o Senhor colocou ele para correr, né? Não, eu só orei para que a tua fé não desfaleça. Eu só fiquei preocupado, não estou preocupado se Satanás quer arrebentar com você. Estou preocupado se Satanás quer destruir sua vida. Estou preocupado se você tem fé para vencer. Porque se você tiver fé, eu vou operar pela sua fé. Aquele homem que trouxe um filho lunático, endemoniado, espírito de surdo e mudo, Jesus nem se importou com demônios, nem se importou com os fariseus, com os escribas que estavam lá, pressionando os discípulos para expulsar. Trouxe o meu filho para o senhor, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, estão envergonhados aí. Jesus deixa de olhar para todos e preocupa com o pai do menino. Mas o problema era no filho dele, endemoniado. Mas Jesus preocupou com o pai do menino, que o pai já deveria ter tido fé para expulsar aquele demônio. Ele falou assim: há quanto tempo acontece isso? Desde a infância, por diversas vezes cai no fogo, cai na água. Sim. Mas se você pode crer, tudo é possível que crê. Se você tiver fé, o impossível passa a ser possível, porque eu vou fazer pela sua fé. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então ele não tinha fé, né, Senhor? Então, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Tem gente que não pode crer. Não pode, não conhece a palavra, não tem relacionamento com Deus, não tem experiência com Deus, não tem intimidade com Deus, não duvida das coisas de Deus, questiona as coisas de Deus, murmura as coisas de Deus, não pode ter fé. Aí o que ele faz? Fé é você direcionar a palavra de Deus direto ao problema.
Ele não falou com os fariseus mais, não falou com os discípulos, não falou com o pai do menino, não falou nem com o menino, falou com o dono dos porcos, o demônio que estava ali. Espírito de surdo e mudo, sai dele e entra nele. Quem quer colocar fé em prática tem que falar direto com o problema. Isso é fé. A sexta condição é a da lição de hoje. A sexta condição, para que o poder de Deus se manifeste no nosso meio, é a total dependência do Senhor. As pessoas começam a cantar melhorzinho um pouquinho, já acha que é o tal. As pessoas começam a pregar um pouquinho, já acha que é. Só começa a evangelho ser usado para expulsar demônio, já acha que é. Já começa a ser usado em curas, já acha que é. Roubando a glória de Deus, saindo da total dependência do Senhor. Tem pessoas que fazem, usado por Deus fazer milagre, nem glorifica a Deus, nem fala obrigado, graça, nem glorifica. Tem pessoas que recebem milagre e não glorifica. Eu vi pessoas que não andavam, irmão, chegando aqui sem andar. Chegando aqui carregado, sentou no banco, Deus saiu daqui andando. Mas não falou nem assim, obrigado, Senhor. Nem deu um glória a Deus, nada, irmãos. Ou seja, achando que foi o homem que fez, achou que fez, não, ainda bem que eu fui naquela igreja, como se porque você foi curado. Se não é a mão de Deus, se não é Deus agir, nada podemos fazer. Irmãos, olha bem, a total dependência de Deus. Olha bem o que aconteceu aqui. O apóstolo Paulo dizendo assim: para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Ou seja, Deus mostrando o segredo do coração das pessoas. O apóstolo Paulo, quem chegava na frente dele já sabia a vida da pessoa. Tanto é que ele escreveu cartas para muitas igrejas sem estar lá e sem ninguém trazer notícia de lá. O Espírito de Deus revelava para ele e foi escrevendo. Mas imagina o apóstolo Paulo, se os lenços aventais de Paulo curava, então Paulo era ovacionado. E está fila de gente que saía do hospital para ser curado com Paulo, porque até lenços aventais dele curava. Eu fico imaginando aquela fila enorme de gente para Paulo orar e não dava, ia ficar ali, os milagres iam ficar ali mesmo. Mas se ele escrevesse, as palavras de Deus, o mundo passará, mas minhas palavras não hão de passar, ficariam eternas. Que até hoje as palavras que o apóstolo Paulo escreveu salvam almas. Então ele precisava escrever, é muito mais importante do que ele fazer milagres todos os dias. Porque ficaria para a humanidade toda disponível isso. O que Deus faz? Paulo não fica, então tá bom, eu vou te prender, Paulo. Paulo ficou preso. E preso ele escreveu muitas cartas. Se você visitar a caverna onde Paulo ficou preso em Roma, eu não fui, mas um pastor foi e me disse, quando neva lá, forma aquelas estalactites, pingo de gelo congelado assim, ó, e fica pingando. Antes de prender um preso, eles tiravam a roupa e davam surras. A pessoa ficava só com a roupa de baixo, só tampava aqui o meio, na cintura. Olha bem, preso, algemado, acorrentado. Aí imagina aquelas gotas de água gelada pingando nas costas, você sem roupa, num frio de neve em cima. Mas mesmo assim ele pregou para toda a guarda pretoriana, porque fazia turnos de revezamento de guardas. Ele pregava para esse turno, pregava para o turno, e pregava. Ele dizia assim: eu preguei para toda a guarda pretoriana do palácio. E esses guardas eram missionários que expandiam o evangelho. Mas ele não podia pedir nada, não tinha direito a nada. Mas ele fez um pedido: pega a minha capa, ou seja, está pingando, né? Pega a minha capa, pega os meus pergaminhos, que eu preciso escrever. Alguém um dia lá no Jardim Ubatã vai ter que mudar a sua vida, vai ter que ser salvo, vai ter que ser liberto, sabe, irmãos? Nas dores, no escuro, irmãos, esperando clarear o dia para colocar assim na janelinha, não era para escrever, era para molhar a noite inteira assim, desenhar meus rolos, meus pergaminhos. Ele precisava fazer isso, deixar algo para nós. Entenda isso. Quando eu falo aqui, irmãos, que nós somos totalmente dependentes de Deus, Paulo estava a todo instante totalmente dependente de Deus. Mas como Deus mostrava para ele tudo, eu imagino, conjecturo, que Paulo começou, a parte humana de Paulo assim, começou a querer achar que era alguma coisa, a se exaltar. Aí ele fala:
para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Que até hoje os teólogos ficam conjecturando, achando que é isso, é aquilo, é uma enfermidade, é um tumor, não sei o quê. Ninguém sabe o que é até agora. E eu agradeço a Deus por isso, porque encaixa para todas as situações. Para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, algo que dói, algo que faz sofrer, algo que me machuca. Meu pai chutou um espinho de tucum, entrou assim, entre a unha assim, que não tinha como sair. E dizem que aquilo ali corre por dentro do corpo. Ele gemia de bater o queixo à noite de tanta dor. E ele só clamava a Deus, misericórdia. Você tem misericórdia, o carro está estragado na chácara. Só o Senhor fazer uma coisa, é tarde da noite, madrugada. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor, dói demais, o espinho doía demais. Aí a Suene tentava lá tirar aquele espinho, não conseguia. Aí ele, dormindo lá assim, à noite, diz ele assim, que ele sentiu que alguém estava passando a mão no pé dele, assim. Que ele confessa que não teve nem coragem de abrir o olho, mas era algo tão bom que passou a mão assim, que saiu. O Senhor Jesus visitou ele e tirou aquela dor e nunca mais sentiu dor. Ele não sabe se tirou isso, mas sabe que não teve mais dor. O espinho dói, irmãos. Ele compara essa dor, esse sofrimento a um espinho na carne. É uma comparação que a dor é insuportável. Então ele diz, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não exaltasse. Deus permitindo prova na sua vida para você não achar que você é. Esbofetear é diferente de murro. O murro já resolve, esbofetear fica te torturando aos poucos, te envergonhando, te humilhando, sabe? Deus, ele estava preocupado que Paulo se exaltasse, porque ele disse que aquele que se exalta, ele abate. Se Paulo continuar assim, eu vou ter que abater Paulo, porque minha palavra diz, aquele que se exalta, se humilha. Aquele que se humilha, eu exalto. Entende? Como um princípio na minha palavra, de que aquele que se humilha, exalta, aquele que se exalta, eu abato. Como eu não posso abater Paulo, eu preciso dele na obra, mensageiro de Satanás, vai lá. Aí eu fico imaginando, sabe o quê? Paulo acuado assim, eu imagino, e o mensageiro está vindo para esbofetear Paulo. Eu fico imaginando isso, que era o espinho na carne dele. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. Aí eu vim vindo pensando, de novo. E aí eu imagino Paulo, Senhor, me livra desse mensageiro. Aí Paulo disse, orei por cerca de 3 vezes, mas Deus me disse, minha graça te basta. Ou seja, o espinho é necessário. O espinho é importante. A dor que você passa é importante para Deus. Não pensa que Ele não está te olhando, não está te vendo, não sabe da sua dor. Não, Ele está te analisando nos mínimos detalhes. O que você faz desse espinho que Ele permitiu na sua vida? Você vai murmurar? Você vai reclamar? Você vai para o jejum e a oração? Tudo bem, é bom, é ótimo. Você vai para o estudo da palavra, é ótimo. Você vai à campanha, é ótimo também. Mas olha bem, o espinho na vida de Paulo era para que ele não se exaltasse, não achasse que era alguma coisa. Porque, irmãos, a facilidade que o povo tem de idolatrar alguém é muito grande. Se você não tomar cuidado só porque você canta bem, prega bem, logo as pessoas acham que só serve a sua oração. Você rouba a glória de Deus. Ele falou, não divido a minha glória com ninguém. Entenda isso, irmãos. Aí ele fala assim, então, enviou um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Orei por 3 vezes. E ele me disse, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele acha que ele está forte. Mas quando ele se coloca na dependência, Senhor, eu sou fraco, o Senhor é forte. Eu sou dependente de Ti. Quando ele fala isso, ele fala assim, então eu vou me gloriar na fraqueza. Quando eu estou fraco, eu sou forte porque eu dependo dEle. Mas quando eu estou forte, eu não preciso dEle. Eu resolvo isso. Isso aqui também sei fazer. Isso aqui também eu faço. Eu estou doente? Ali tem remédio. Senhor, eu preciso tomar esse remédio, o médico falou. Mas eu creio que é o bálsamo do Senhor que eu estou tomando. Sabe, Senhor, eu creio que o Senhor vai usar o remédio. Te dou graça, Pai. Graças a Ti, Senhor, o homem conseguiu fazer o remédio. Porque ninguém inventa nada. Deus criou tudo. As pessoas só transformam a matéria. Total dependência do Senhor. É a 6ª condição para que o poder de Deus se manifeste. A primeira nós lembramos é a santidade. A segunda nós lembramos que é o ídolo do Senhor. A terceira
a vontade de Deus. A quarta, a presença de Deus. A quinta, a fé. A sexta, agora, a total dependência do Senhor. É importante. Todos os homens de Deus dependiam de Deus para fazer as coisas. Se a tua presença não for conosco, sempre dependência de Deus. Amém, igreja? Então, por isso sinto prazer. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, viu? Para que em mim habite o poder de Cristo, tem que me gloriar nas fraquezas. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Na hora que eu acho que eu estou forte, eu acho que eu sou, não depende de Deus. Amém? Esse relógio está em pecado. Existem diversos tipos de espinhos que Deus nos livra. Diversos tipos. Tem espinho na nossa vida que Deus não vai tirar. Não tirou do apóstolo Paulo. Tem espinho na nossa vida que Deus não vai tirar. Essa é a verdade, eu não posso pregar para você qualquer engano, qualquer heresia. Deus não vai tirar, tem gente que morre com aquele espinho. Mas isso não quer dizer que você deve parar de buscar ou parar de pedir, não. Pedir, você continua pedindo. Ou então, usa o caminho das pedras para convencer Deus a querer fazer. Às vezes Deus não quer fazer, às vezes Deus quer fazer. Você pode conquistar o querer de Deus. Ah, Deus não fala comigo, então você não está lendo a Bíblia. Ele fala toda hora. Ah, Deus não fala comigo, então você não está orando. Ou na oração só você que fala. Oração é comunicação, você fala com Deus, Deus fala com você. Mas as pessoas somente só querem elas falar, não dá tempo para Deus falar. Senhor, eu quero isso, preciso disso, só tem que fazer isso, só vai fazer. E Deus, tá bom, deixa eu falar um pouquinho. Eu posso falar um pouquinho? Oração é via de mão dupla, você fala com Deus, Deus fala com você. A prova disso, Deus queria tanto falar com Samuel, e falava, mas Deus falava, aí ele fala para ele assim, a próxima vez que ele falar, você diz assim, fala que o teu servo ouve. Mostra para ele que você está com os ouvidos prontos para ouvi-lo. E eu costumo dizer, irmãos, irmão Nivaldo, o senhor falou que Deus fala com o senhor em voz. Eu queria tanto que Deus falasse comigo em voz. Não peça isso, não peça isso. Por que ele vai falar com você em voz? Depois você não obedece ele vai ter que tratar com você. Não, eu obedeço. Então fala para ele aqui que você vai lá para a África agora. Você fala que você quer ir para a África. Aí Deus fala assim, filho, vai para a África. Você vai? Vai lá para a Coreia do Norte. Você vai? Vai lá no meio dos muçulmanos lá. Vai e prega para eles. Você vai morrer em 2 dias, mas você morre. Por que Deus vai falar com você? Para você desobedecer a ele, não atender ele? E pecar? Olha bem, Deus falou assim para Moisés. Moisés, vocês estão clamando a minha presença para que o meu poder possa agir, né, Moisés? Eu não posso, Moisés. Sabe por que eu não posso? Porque esse povo é um povo obstinado, um povo pecador. Se eu for no meio, eu vou ter que consumir com esse povo. Aí Moisés teve que pegar uma barraca e colocar fora do arraial, que só Moisés estava em santidade, para fora do arraial. E ali Deus descia numa nuvem na porta da tenda e Deus falava com Moisés face a face. Porque se a presença dele fosse no meio do povo, que está em pecado, destrói. Então, para Deus não te destruir, ele não dá o que você quer. Para ele não te destruir, porque para ele dar o que você quer, ele tem que fazer presente para que o poder dele possa agir, porque a presença traz o poder. Sem mim nada podereis fazer. Para ele fazer, ele tem que estar presente, mas se o povo estiver em pecado, ele vai fulminar com o povo. Como ele ama tanto o povo, quer fulminar, ele se afasta. Ele não tem presença, não tem poder. Aí todo mundo tinha que pedir para Moisés consultar Deus. Ninguém podia falar diretamente com Deus. Entende? Irmãos, tem espinhos que traz lágrimas. Tem espinhos que traz tristezas. Tem espinho que traz desprezo. Tem espinho que traz solidão. Tem espinhos que traz pedradas. Tem espinho que traz traições. Tem espinho que traz perseguições. Tem todo tipo, irmãos. Mas de uma coisa eu sei, somente Deus pode remover espinhos. Ele falou assim, eu estou contigo no fogo, na água, nos espinhos. Sabe, irmão, entende isso? Mas apesar de todos esses espinhos que nós passamos,
tem também os privilégios. É melhor você ficar com espinho na presença de Deus do que sem espinho, sem a presença de Deus. Entenda isso, Deus não permite espinho na sua vida por acaso. Deus tem um propósito por trás desses espinhos. Deus permite que certas coisas aconteçam para que nós venhamos a depender deles para gloriá-lo. Irmãos, talvez Deus tenha permitido você passar por um espinho para que você não se exalte, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Irmãos, eu todo soberbo. Eu falei para os irmãos aqui, e pregando o evangelho a noite toda, 6 almas aceitaram Jesus aqui no Porto, e eu cheguei lá no meu serviço, lá no quartel, e falei assim, o senhor viu, senhor, viu? 6 almas para ti, Senhor, 6 almas, tá achando que era o tal. Deus falou fortemente no meu coração, não foi em voz, falou no meu coração. Você não tem poder para ganhar almas? Eu que convenci pelo meu espírito do pecado, da justiça, do juízo. É eu que ganhei o irmão para você, não é você que ganhou alma para mim. Eu ganhei o irmão para você. Me perdoa, Senhor, é força de expressão. Esse é meu filho na fé, essa é minha filha na fé. É força de expressão, é mau costume que a gente adquiriu aqui. Mas não é essa a verdade. Nós não temos poder para nada. Eu estava me gloriando. Puxãozinho de orelha. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor para que tirasse o espinho. Deus não livrou Paulo das aflições. Existem crises, dificuldades e problemas que Deus não vai tirar, porque Ele tem um propósito por trás desse problema. Ele tem um propósito por trás desse espinho. Ele tem um propósito. Você precisa descobrir o seguinte: Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem através dessa prova? Por que, Senhor, que meu marido não se converte? Senhor, por que eu só vivo endividado? Por que, Senhor, que eu só vivo doente? Deus tem um propósito por trás disso, para que o poder dEle, para que a glória dEle se manifeste através da sua vida. Lembra do cego? Cego no meio do caminho. O judeu acredita que a deficiente física é por causa de pecado. Mestre, este homem é cego por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus diz, ele não é cego por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que a glória, para que o poder de Deus se manifeste. Você passa por sofrimento, por dores, para que o poder de Deus se manifeste através da sua vida. Depois que você receber vitória, você vai poder falar de boca cheia: eu era, agora não sou mais. Eu tinha problema, agora não tenho mais. Eu estava perdido, fui achado. Eu estava em pecado, em passos largos para o inferno, agora eu vou para o céu. Eu estava doente e fui curado. Eu estava endemoniado, agora eu sou liberto. Como é que você vai dar testemunho se não tiver problema e Deus resolve o problema para você dar o testemunho? Como é que vai ter vitória se não houver problema? Como é que você vai glorificar Deus com a vitória se não houver problema? Entenda isso, irmão. Espinho. Não desista de Deus por causa de espinho. Não murmure por causa de espinho. Não foi falta de oração. Não foi falta de... Paulo orou 3 vezes. Não foi falta de oração. Foi porque ele poderia se exaltar. Ele não estava exaltando ainda, para que eu não me exaltasse, ou seja, algo futuro. Deus estava preocupado, porque eu quero estar com você, Paulo. Eu quero estar com você, meus irmãos, Jardim Batalha. Eu quero estar com você, Paulo. Mas eu não posso ficar com você se você pecar. Sabe quando é que você peca? Se você está quase se exaltando. Então, mensageiro, vem esbofeteá-lo um pouquinho. Aí é a prova que a gente passa, esbofeteando. A dor que a gente passa. Para você não sair da presença de Deus. Para você não perder a presença. Porque se perder a presença, perde o poder. Aí ele fala: para que o poder, vou me gloriar nas minhas fraquezas, vou me gloriar nas minhas injúrias, nas injúrias que eu passo, nas difamações que eu passo, para que o poder de Deus habite em mim. É o que ele fala. Então, irmãos, tem coisa que você vai ter que aprender a conviver. Tem alguns espinhos na nossa vida que você não vai sair, que você tem que aprender a conviver. Ou ele tira o espinho de você, ou tira você do espinho, ou então a presença dele está ali com você para te capacitar, para você aprender a conviver com aquele espinho. Eu não posso pregar outro evangelho, irmãos. Essa é a verdade. O evangelho nunca foi sombra e água fresca. Nunca foi você passear na igreja. O evangelho é uma batalha, é uma guerra espiritual. Os demônios estão ali fora, esperando o próximo erro nosso para tentar nos destruir, acabar com a nossa vida. Deus não retira o processo, o espinho, muitas das vezes. Mas Deus te dá sabedoria. Deus te dá experiência. Estou dizendo que Ele não vai fazer. Tem hora Ele não faz.
Irmão, Deus permite que passe por um espinho para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida. E reconheça a fraqueza, porque a graça dele te basta. Faraó era o espinho de Moisés. Saul era o espinho de Davi. Jezabel era o espinho de Elias. Irmãos, Penina era o espinho de Ana. Sabia? Os amigos de Daniel que entregaram ele para o rei eram os espinhos de Daniel. Os ursos e leões gigantes também eram espinho para Davi. Mas Deus deu vitória para ele. Os amigos e colegas que trabalhavam com Daniel, que eram os espinhos dele. A prisão de José injustamente não fez nada com a mulher de Potifar. A prisão de José era o espinho dele. Mas o que eles fizeram quando o espinho estava machucando e doendo? José fez a obra. Ana não devolveu a ofensa. Davi bateu de frente e enfrentou o leão e o urso gigante. O que nós vamos ficar parados? O espinho está doendo. Você não ora, não jejua, muito pouco. Sabe, irmãos? Vamos para a batalha. Qual que é o seu espinho? Vamos guerrear, vamos criar calo nesse joelho, vamos jejuar mesmo, vamos orar mesmo, vamos buscar a palavra, vamos evangelizar mesmo, vamos para o monte mesmo, vamos buscar. Porque esses homens que tiveram espinhos, eles buscaram. Pensa bem, Paulo orou a primeira vez, o mensageiro continuou esbofeteando. Orou a segunda vez, ele continuou. Se Deus não falasse assim, minha graça te basta, ele ia continuar orando. Paulo e Silas na prisão, eles foram presos durante o dia. Mas a Bíblia diz que meia-noite houve o terremoto, depois de orações e louvores. Ou seja, e ficaram a noite, mais da metade orando. Não é porque eu estou surrado, quebrado, apanhei de varas, estou preso no tronco, é aqui que eu vou todo quebrado, arrebentado, que eu vou, não vou parar não. Tem pessoas na primeira dorzinha, na primeira já desiste de campanha, já para. Esses homens buscavam a Deus com espinho, buscavam a Deus na dor, buscavam a Deus no sofrimento. É muito fácil você buscar a Deus quando está tudo bem. E tem aqueles também que só buscam a Deus quando a situação aperta. Aí quando você busca, você vai orar bastante, vai falar com Deus. Deus fala, Deus quer tanto falar com você, mas você não fala. A gente dá mais uma prova, que na prova você vai para a campanha, né? Aí, mas não foi direito, ainda dá mais uma prova, porque eu quero tanto falar com você, mas você não vai para a oração. Aí que te ama tanto, quer falar com você, aí só vai através da prova que você vai, então toma mais prova. Aí você fica sempre aprovado. Amém? Vamos